Sendo assim, por favor, só mantenha o microfone fechado durante a fala, mas depois fiquem à vontade para abrir o microfone, discutir, expor ideias, opiniões, falar sobre o que achou do filme. É um espaço para a gente conversar mesmo, debater, tirar dúvidas e tudo mais. Então, muito obrigado pela presença de todos. E, Lorena, fique à vontade para começar. Obrigada, Felipe. Massarioli é ruim de falar mesmo, é horrível de ler. E... Deu uma confundidinha aqui. Fica tranquilo, é ruim de falar. E eu queria agradecer pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui para falar. Vou colocar uns slides que eu tinha feito aqui, só um pouquinho. Só um minuto, gente. Deu certo? Deu sim, Lorena. Deu. Bom, então, ela veio falar comigo, quando ela veio falar comigo, ela me passou esse filme. E a gente estava... Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Como ele falou, eu sou psicóloga, eu sou formada na UEL e faço pós-graduação em terapia analítico comportamental pela Unifil. Eu trabalho com clínica particular e estou participando daquele projeto de apoio psicológico para o Covid-19, para os profissionais de saúde e os pacientes com a Covid, que são... O projeto é a responsabilidade da Josi Moriyama e da Renata Grossi. E foi assim que a Elisa e a Bia chegaram em mim para a gente fazer essa discussão. Então, podem me interromper durante a discussão, não tem problema algum, gente. Eu vou falando, mas vão conversando comigo, porque é horrível falar sozinha. E quando a Bia me passou esse filme, eu pensei, caramba, o que eu vou falar? Porque a gente estava com uma proposta dentro do projeto, a gente promove algumas capacitações e algumas discussões toda sexta, e a proposta é fazer discussões que trouxessem esperança para esse momento tão difícil que a gente está passando, que é essa pandemia, né? E aí, eu tinha assistido esse filme faz algum tempo já, perto de quando lançou, eu estava conversando com a Elisa agora há pouco, e eu pensei, meu, o que eu vou falar desse filme que traz um pouquinho de esperança? Mas eu acho que a gente olhar para uma coisa e ver uma parte melhorzinha ou piorzinha tem muito a ver com como a gente está no momento e o que a gente está procurando nessa coisa mesmo. Então, eu tentei tirar algumas coisinhas e eu vou misturar bastante com a terapia analítico comportamental. Eu não sei se todo mundo conhece, mas qualquer coisa, se eu apresentar algum termo que vocês não estão muito familiarizados, pode ir perguntando. E eu vou começar, gente. Então, o filme fala, não sei se todo mundo conseguiu assistir, o filme fala da história da Lena, não sei, que o filme começa mostrando ela de luto porque o marido dela desapareceu em uma missão há algum tempo, há um ano, se eu não me engano, e todo mundo acha que ele tá morto, ele era do exército, e aí ele volta. Do nada, ele reaparece em casa, pleno, como se nada tivesse acontecido. E ele começa a passar mal e ela tenta levar ele para o hospital e eles são levados por alguns outros militares. Ele não lembra de nada que aconteceu nesse período, ele não sabe explicar para ela. E eles são levados por alguns outros militares para uma área estranha lá, que é essa zona que já está em quarentena. E aí explicam para ela que tem uma área que estão enviando missões há algum tempo e ninguém volta desse lugar. O marido dela foi o primeiro a voltar e voltou daquele jeito, né, sem lembrar direito o que aconteceu, passando muito mal. Ele quase morre nessas primeiras cenas. E a Lina, que ela é bióloga, ela entra junto com uma psicóloga, uma geógrafa, se eu não me engano,
Ai, gente, eu não lembro a profissão de todas. Mas entra um grupo de mulheres. Oi? Uma física e uma paramédica. Isso. Entra um grupo de mulheres nesse território em mais uma missão considerada quase suicida, já que ninguém tinha voltado. Então, esse é um resuminho do filme. E nas cenas iniciais, o que mais me chamou a atenção foi o sofrimento da Lina para lidar com esse luto que ela está vivendo pelo marido dela. Então, como não tem uma comprovação que ele morreu, ela nega, em uma conversa com um amigo da faculdade que ela dá aula, ela mantém isso meio, você não sabe, ninguém sabe, ela está sofrendo bastante, ela vai pintar o quarto deles e esse sofrimento fica bem claro. E aí tem uma frase dela, logo na primeira aula que ela está dando, que ela, se eu não me engano, ela é especialista em câncer, nas células cancerígenas, alguma coisa assim. E ela fala que somos todos um erro genético, porque as células, no geral, são programadas para se dividir e não morrer. E a gente é programado para morrer. Eu não entendo muito dessa parte, se o pessoal das biológicas quiser explicar um pouquinho melhor, porque faz tempo que eu tive essa parte de biologia, gente. E isso mostra muito essa dificuldade que a gente tem para lidar com a morte. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo de pandemia traz à tona tudo isso, né? Ou a gente fecha o olho e finge que não está existindo, ou a gente fica extremamente assustado, mesmo com a morte sendo um processo natural. E claro que não em grandes números, como que a gente está tendo agora, mas a gente tem que lidar com ela está aí o tempo todo. E a gente sempre assusta quando a gente tem que lidar com ela. A morte para o ser humano, para a humanidade em geral, ela é sempre colocada como um enigma e uma coisa muito difícil. Então, cada cultura lida do seu jeito com ela. Tem culturas que têm rituais absolutamente diferentes dos nossos, mas ela é sempre colocada nesse lugar de enigma, de mistério, e que ninguém quer muito olhar. A gente costuma viver sem pensar que a gente vai morrer um dia, uma parte que a gente fecha o olho. E aí, o brilho, que é essa área que caiu, esse meteoro, e formou essa zona, ele é um meteoro ocidental que cai na Terra e cria uma bolha com efeito de refração. Então, ele gera mudanças na direção e nas propriedades físicas, refração, o efeito de uma onda. O brilho é como se os humanos ou qualquer ser vivo que entrasse lá fosse essa onda. Então, tudo que entra lá, ele cria essa mudança na direção e essa mudança nas propriedades físicas. E aí tem algumas misturas de animais muito estranhas, elas mesmas perdem a memória, elas não lembram dos primeiros 3 dias que elas passam lá. E essa parte do meteoro que cai acidentalmente na Terra me chama muita atenção, porque a gente tem muita dificuldade em aceitar que as coisas acontecem na natureza. O meteoro não tinha intenção de acabar com a humanidade ou destruir tudo. As coisas simplesmente, ele caiu aqui e estava seguindo o seu curso natural para se manter vivo. E a gente, nesse momento de pandemia, eu acho que deu muito para ver isso, como a gente costuma atribuir essa intencionalidade a esses eventos da natureza, mesmo não tendo nenhum motivo, nenhum. O vírus não pensou, nossa, eu vou atrasar a vida dos seres humanos por não sei quanto tempo. Mas a gente vê várias criações de teorias para dar essa intencionalidade. A gente tem muita dificuldade em lidar com o incontrolável, com a incontrolabilidade. E essa é uma característica muito do ser humano, né? Quando a gente se vê frente a situações que a gente não consegue controlar muito bem, a gente quer atribuir culpa, a gente começa a ter muita ansiedade, e é uma coisa que a gente tinha que ser adaptado a lidar melhor desde pequeno, porque a vida, ela é
um conjunto de incontrolabilidades. Por mais que a gente consiga ter efeito e controle sobre algumas coisas, boa parte delas a gente não tem. E a gente fica lutando para ter. A gente fica tentando entrar no brilho e tentando enviar expedições para tentar controlar essa parte que não vai dar para ser controlada. Então, aqui eu coloquei ausência de intencionalidade no brilho, que não é um plano maligno, não é uma coisa... E a gente mesmo assistindo o filme costuma atribuir isso, né? Parece que o brilho é o vilão do filme. Mas não é, ele é só uma parte que acontece. Um pouquinho no slide de cima eu tinha colocado um pouquinho do brilho ser uma metáfora para a célula cancerígena também, que a Lina se refere logo na primeira aula que ela dá nesse filme. E no brilho, o brilho modifica a natureza, não sei se dá para ver aqui, a imagem ficou meio ruim, mas os bichinhos com partes de flores e os cervos, os chifres são galhos, e tem outros bichos também que misturam, tem um crocodilo com dentes de tubarão, se eu não me engano. Então, ele modifica a natureza e é modificado por ela. E essa é exatamente o que a gente considera o ser humano e o ambiente, a relação entre ser humano e ambiente que a gente considera na análise comportamental. Então, a gente está o tempo todo modificando o ambiente e sendo modificado por ele. É uma troca constante e o ambiente é resultado da nossa interação e a gente é resultado dessa interação. Eu achei muito legal como esse jeito que o brilho lida com e mexe com a natureza é semelhante ao jeito que a gente lida e mexe com o ambiente, enquanto seres humanos. Tem uma cena que ela é uma tentativa do filme puxar para o terror, eu acho, não sei, e ela mostra a voz de uma personagem, esse bicho aí, que é um urso, mas não muito bem um urso, porque ele já foi modificado. Ele mostra esse personagem, esse bicho, emitindo a voz da Cass, que é uma das mulheres que entrou no brilho, que foram as últimas palavras dela. Então, é ela gritando socorro, pedindo ajuda. E essa parte dela fica de uma maneira impressa nele, impressa nessa natureza. Isso acaba sendo o que sobrou dela. E me deu muita noção do que resta pra gente, o que resta da gente no mundo quando a gente vai embora. É uma preocupação constante do ser humano, né? O que a gente vai deixar? E a gente avançou isso na escala evolutiva. Os bichos costumam sempre pensar em deixar uma cria. A gente mantém isso, então, geralmente, a gente tenta deixar descendentes, não é uma regra, mas a gente vai além disso. Então, quando você está vivendo, geralmente, artistas são bem comuns nisso, né, em deixar uma obra, deixar alguma coisa para se tornar eterno. É um jeito da gente se marcar na eternidade, da gente continuar vivendo. E, na verdade, a gente faz pequenas coisas. Então, eu não vou deixar uma grande obra quando eu morrer, mas eu vou deixar o que eu fui para quem eu convivia. Eu vou deixar o que vão lembrar da Lorena. Eu vou deixar o que vão pensar da Lorena enquanto psicóloga, enquanto amiga, enquanto irmã. E isso é importante para a gente. A gente pensar no que vão lembrar quando a gente for embora, em como a gente gostaria de ser lembrado, é uma coisa que ajuda a gente a viver de acordo com o que a gente acredita, de acordo com os nossos valores. Então, não adianta eu querer que lembrem de mim como uma estudante excelente se eu nem relo em um caderno. Não adianta eu querer que lembrem de mim como uma boa amiga se eu ignoro quando precisam de mim. E o que resta de nós, quando a gente partir, eu acho que é determinante para a gente viver uma vida de acordo com os nossos valores. Uma teoria que fala bastante desse viver a vida de acordo com os nossos valores é a ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso. É uma terapia contextual, comportamental, então uma terapia comportamental de terceira geração.
E eu vou falar um pouquinho dela depois. O brilho, então, ele é uma situação, ele pode ser comparado a uma situação que edita a gente e que muda a gente. Porque é isso que ele fez com o planeta. Ele foi uma coisa inesperada que chegou, editou e mudou tudo. E a verdade é que existem várias situações na vida da gente que fazem isso. A gente passa por isso o tempo todo, às vezes em maior escala, às vezes em menor escala. O que a gente está passando esse ano, por exemplo, é uma situação que edita a gente em maior escala, porque a gente tem muitas variáveis envolvidas, tem muita coisa acontecendo, tanto em número de mortes, quanto em restrições sociais, quanto em mudança de hábitos, quanto em sentimentos gerados para a gente, o medo, a raiva. Então, a gente está passando por um brilho. A gente entrou em uma bolha temporal que está editando e mudando tudo que a gente conhece. E como a gente vai reagir a isso vai ser muito determinante do que vai vir daqui para frente. Não que seja muito fácil reagir a isso de uma maneira considerada adequada, ou que exista uma maneira adequada. A gente nunca passou por isso, a gente não sabe. Enquanto humanidade, sim. Enquanto humanos, enquanto pessoas, não. A gente nunca passou. Eu nunca passei por uma coisa dessa. E obrigada, Bia. Gente, conversa comigo, de verdade. Pode me interromper. Se acharem que eu estou viajando muito, falem. Porque eu realmente queria trazer uma discussão um pouquinho mais positiva para o filme. E aí tem uma frase da Lina, que, enquanto ela está sendo questionada, depois que ela volta dessa missão, que ela meio que defende o brilho, e ela fala que ele não estava destruindo tudo, ele estava mudando tudo, estava fazendo algo novo. E é isso. Quando a gente destrói uma coisa, também está sendo criado algo novo. A gente teve um monte de coisa destruída esse ano, se a gente for parar para pensar. Então, a gente teve festas destruídas, a gente teve reuniões de famílias destruídas. Só que, por exemplo, eu provavelmente não conseguiria participar dessa reunião se a gente não tivesse as reuniões online agora, que ficaram muito mais intensivas. Na minha vida, eu vou dar um exemplo particular agora. Então, esse ano eu tinha muitos planos em relação à carreira e boa parte deles foram frustrados absolutamente por todo esse momento, por toda essa situação. Só que eu acabei entrando nesse projeto que eu citei, que é o suporte para a Covid, e eu conheci tanta gente e estou aprendendo tanto. Então, ao mesmo tempo que destruiu muita coisa, também fez algo novo. E eu acho que essa dialética da vida, que uma coisa não é nem só uma coisa e nem só outra, que não é nem só bom nem só ruim, é muito importante da gente perceber. Porque quando a gente fica tentando rotular como bom, mal, feliz, triste, acaba gerando muito sofrimento para a gente e a gente acaba não admitindo olhar outras coisas, não se permitindo olhar uma coisa boa em algo ruim ou uma coisa ruim em algo bom. E, na verdade, quase todas as coisas são as duas coisas, são boas e ruins, são felizes e tristes. E é uma coisa que a gente, enquanto ser humano, tem muita dificuldade em lidar. Aqui tem uma parte... Alguém falou alguma coisa? Eu. Pode falar. Eu não tô vendo quem é. É Rúbia. É que se Oi, for poder Rúbia. me interromper, eu preferi falar com áudio. Tem problema? Não, imagina. Não, só pegando gancho nessa reflexão que você fez agora, que eu achei essa cena bem interessante, e até como que você falou lá em cima, né, que o brilho só estava mudando as coisas, ele só estava acontecendo, ele não tinha nenhuma intencionalidade. E na sequência, a Lina, ela fala, o entrevistador, né, ele pergunta, ele afirma, né, mas ele te atacou. Ela fala, não, eu o ataquei, ele só me imitou. Uhum. Ele só reproduziu o que eu fiz. Então, sim. Eu acho que é uma fala bem interessante para ligar esses dois pontos que você fez. Sim, é uma ótimo. Eu não tinha notado essa parte. E é uma fala interessantíssima mesmo.
em termos de natureza ou em termos... Até em relações humanas, a gente faz muito isso, né? Sem perceber, a gente ataca outra pessoa e aí quando ela responde, a gente fica muito brava a esse ataque. Foi uma observação perfeita. Obrigada, Rúbia. Eu que agradeço, tá maravilhoso. Pode, por favor, Ai, continue. obrigada. Então, gente, essas duas personagens eu achei uma coisa muito marcante, que é bem terapia de aceitação e compromisso mesmo. Elas falam, a Radek, eu não lembro direito como pronuncia, tem um momento quando elas estão seguindo para o farol, e nessa parte duas delas já morreram, se eu não me engano, e ela fala que ela nem quer ficar, nem quer voltar, e nem quer tentar alcançar o farol, que o que as duas partes do grupo estão brigando para tentar fazer não é o que ela quer. Só para começar, isso já é uma coisa muito difícil da gente fazer, da gente parar para pensar e falar, não, o que estão pedindo dos dois lados não é o que eu desejo, não está de acordo com os meus valores, e é muito difícil da gente se colocar assertivamente nessas situações. E aí, quando ela aceita que ela tá lá e que tá tudo bem para ela, situar, a Radek, ela tem automutilação, ela tem várias cicatrizes de lesões que provavelmente ela se automutilou pelo estilo das cicatrizes. Não explica o que aconteceu com ela para ela chegar a se autolesionar, mas quando ela aceita, e ela fala que ela só quer ficar lá, que por ela tá tudo bem, ela vai ficar onde elas pararam naquele momento, começa a florescer nessas cicatrizes. Então, em todos esses cortes que ela tem, não dá para ver direito aqui, mas começam a fazer tipo umas florezinhas. Isso é muito bonito, porque às vezes o momento realmente não tá bom e não é fácil lidar com sentimentos ruins. Mas quando a gente fica tentando negar eles e lutar contra eles e se esquivando deles, a gente acaba piorando e perdendo as coisas boas de tudo isso. E nessa parte parece que o filme mesmo, as imagens, elas mostram muitas coisas boas. Elas mostram as flores em uma cor bem bonita. E como se fosse a parte legal desse lugar que está sendo formado. E ela aceita. É como se ela falasse, vai mudar, não importa o que eu faça agora, que dá para comparar com esse momento, não importa se eu me debater em casa chorando porque eu não quero que aconteça a pandemia, ela não vai parar de acontecer. E ela tenta pegar as coisas boas que vêm com isso. Em terapia, com autolesão, a gente trabalha muito, tem a terapia dialética comportamental, não sei se alguém já ouviu falar, mas é a DBT. E ela foi criada pela Linehan, que é para borderlines, e borderlines acabam tendo muitas autolesões e tentativas de suicídio. E uma coisa que é muito trabalhada na teoria dialética é a dialética. É como uma coisa pode ser boa e pode ser ruim. E não tem problema nisso. Porque a gente, enquanto ser humano, como eu estava falando agora há pouquinho, a gente tem muito isso de olhar e falar, não, isso é péssimo, isso é muito bom. Não tem outra parte. E a gente faz isso até com outros seres humanos, né? É muito comum, principalmente pessoas que não são da saúde mental, falarem que alguém é mal, que alguém é completamente mal, como se fosse um monstro, e outras pessoas são quase santos. E, na verdade, todo mundo tem as duas partes. Mas como a gente aprende a colocar isso para fora, como a gente aprende a lidar com a raiva, a lidar com os pensamentos que não são tão legais, faz toda a diferença. E interfere em como as pessoas vão ver a gente e em como elas vão responder a gente, que é o mais importante, né? Como elas vão nos tratar, que é determinante. E aí a gente tem a doutora Ventures, que é a psicóloga
da expedição, ela já está com câncer, ela vai para essa situação com câncer terminal. Não explica qual câncer é, pelo menos eu não me lembro. E ela chega ao farol e tem uma cena que ela fala que a mudança é inevitável, que ela vai acontecer, que a aniquilação é inevitável. Então, ela trata muito essa fazer parte dessa situação nova como aniquilação completa. E ela realmente sofre uma aniquilação completa no filme, saem raios dela, como se ela fosse aniquilada mesmo. E então, quando ela se vê em uma situação que não tem como ela fugir, ela só se sente destruída. E a gente, às vezes, faz muito isso nessas situações. A gente acha que acabou ali. A gente se sente até não a gente mesmo. Quando acontece uma coisa muito ruim, por exemplo, sei lá, termina um relacionamento de muito tempo. É uma mudança, se não foi você, ou sei lá por que aconteceu, mas muitas vezes é inevitável. E às vezes a gente se debate tanto nisso que é como se estivesse destruindo quem a gente é. Só que tem muita coisa boa que pode vir com essa mudança também. E claro que tem uma parte do sofrimento que a gente só nos resta aceitar, mas eu vou diminuir um pouquinho para a cabeça. Mas tem coisas boas que vão vir com isso, e a gente não precisa ser destruído por esse tipo de mudança. Aí aqui tem uma parte, quando elas chegam no farol, que elas encontram um vídeo do marido da Lina, que é o que voltou depois, que ele fala que ele não sabe, são algumas falas bem confusas, eu não sei se eu sou eu, ou eu posso ser você, enfim, ele não se reconhece mais como Kane. E aí, quando ele não se reconhece mais como ele mesmo, que é como se o brilho causasse essa loucura nas pessoas, da gente reconhecer o que é importante para a gente e, mesmo que isso traga algumas implicações ruins, a gente viver de acordo com isso. Porque se a gente não vive, às vezes a gente nem vai se compreender mais como nós mesmos. E aí acontece uma fragilização total. Porque se eu não estou aqui fazendo o que eu gosto e vivendo de acordo com o que eu acho certo, por que eu estou aqui? E é uma situação que é bem comum no suicídio, né? Tipo, então para que eu estou aqui? Para que eu existo? Eu não sei mais quem eu sou. E, enfim, é um termo bem importante da terapia de aceitação e compromisso também, porque o tempo todo o Tsai e o Reis, eles falam, gente, é o Reis, ou eu estou confundindo o autor, desculpa. Eles falam nisso, da gente resgatar os valores dos pacientes, dos clientes, e entender quais são eles e como eles podem viver de acordo com isso, de um jeito bom. Aí a gente entra em uma parte do filme que pode ser muito entendida como a pulsão de morte. Não sei se alguém aqui é da psicanálise, gosta de psicanálise, mas eu não entendo direito. Foi um sofrimento para mim na faculdade, mas é isso. Por que o Kane aceitou a missão? Então, aí fazem alguns resgates, mostram que a Lina traía ele, mesmo o casamento sendo bom. E assim, às vezes mesmo um casamento bom tem outros reflexos, outras nuances que a gente não está percebendo. Então isso acontecia por algum motivo. Só que aí dá a impressão que ele percebe isso, mas ele não fala nada, não mostra uma cena de embate, que ele fala para ela, olha, eu sei que você está me traindo. Isso não acontece. Isso é uma coisa que a gente faz muito, né? Alguma coisa está incomodando a gente e a gente deixa quieto e não fala nada. E além dele, além do Kane, todas as outras pessoas que entraram lá tinham algum problema. Então,
A Cass perdeu a filha, a doutora Ventures estava com câncer terminal, a Anya, ela era uma alcoólatra em recuperação, então ela era adicta, e a Radek não mostra o problema que ela teve, mas mostra que ela cometia automutilação. Opa, peraí. E aí, tá, então eu não vou falar de pulsão de morte, porque eu não entendo, não entendo nada, mas eu vou falar desses comportamentos que eles puxam a gente para mais perto da morte, mas eles não são não é como tentar um suicídio. Então, são comportamentos como fumar, como algumas pessoas que levam uma vida muito maluca, já viram? Tipo, que correm um monte no trânsito constantemente, que fazem alguns esportes, só que sem os equipamentos de segurança, que fazem atos que podem se voltar contra elas mesmas. E isso, na análise de comportamento, é chamado de auto-boicote ou autossabotagem. São comportamentos de auto-boicote ou autossabotagem. Mas aí a análise do comportamento, ela fala o tempo todo que a gente age buscando preservar a nossa vida. Sim. Só que a gente também age para tentar se livrar desses contatos que são prejudiciais. Eu coloquei uma frase do Skinner aqui. Então, as pessoas têm muita mania de falar que quando alguém faz isso, ela está buscando sofrimento. É a ideia da psicanálise sobre isso. Mas a gente entende mais como ela está fugindo de um outro sofrimento. Então, quase todos os seres vivos agem para livrar-se de contatos prejudiciais. E aí a gente esquece que nem sempre a intenção, o que a gente pretende, governa o que a gente faz. Tem até aquela frase de vó, né? De boa intenção, o inferno está cheio. E a verdade é que, sim, nem sempre porque a gente pretende fazer uma coisa, a gente está respondendo a essa coisa. Lorena, Oi. Cortou para vocês também essa fala dela ou foi só para mim? Picotou sim. Picotou, né? Qual parte, Se você gente? puder, depois que você falou da frase do Skinner, começou a picotar. Eu vou voltar, então. Será que a internet daqui? Ai, Deus ajude que não. Esse negócio da internet é complicado, né, gente? O que eu falei nessa parte é que nem a gente age conforme a gente pretende. Nem sempre porque a gente quer fazer determinada coisa, a gente está... Nem sempre a intenção governa o que fazemos. Nem sempre a gente... Nossa, eu quero ser uma pessoa... Eu quero ajudar os outros, mas às vezes eu tenho algumas coisas que me fazem fugir disso. Eu coloquei alguns exemplos que vai ficar um pouquinho mais claro daqui a pouquinho. Então, isso se aplicaria aos pacientes borderline também? Também. Porque o que a gente fala dos pacientes borderline, o que é estudado pela Marshall, é a teoria sociobiológica, aí eu não lembro o nome agora, gente, mas é o seguinte. Então, são pacientes que ou eles são muito sensíveis, eles já nascem com uma sensibilidade maior à regulação, aos respondentes emocionais, ou eles têm uma invalidação muito grande na infância, ou a mistura desses dois. E aí, essas pessoas, ela usa uma metáfora muito boa, que é como se elas estivessem o tempo todo com queimadura de 3º grau. Então, quando você fala para mim, qualquer toquezinho vai ser extremamente desconfortável. Você me falar alguma coisa, eu, enquanto uma pessoa regulada, vai ser desconfortável em um nível. Você me falar uma coisa desagradável, ou às vezes nem com a intenção de ser desagradável. Para uma pessoa que tem uma desregulação maior, uma desregulação emocional maior, ela vai doer muito mais, porque essa pessoa está com a pele exposta. Pensando na metáfora. E aí, quando eu tô com a pele exposta, eu tenho que me proteger. Então, mesmo que ela não queira te atacar em certos momentos, ou mesmo que ela não queira se isolar em certos momentos, ela acaba agindo de acordo com isso, porque doeu muito. Então, quando dói muito, você tira o braço. Ou você empurra o que te bateu. E é mais ou menos isso que eles acabam reagindo.
E aí tem as autolesões, por exemplo. Eu quero me cortar, a intenção é me deixar cortado, ou sei lá por que motivo. Não, mas quando eu me corto, o nosso corpo, através de mecanismo simpático e parasimpático, ele vai me regular emocionalmente. Então, a intenção não é essa, mas eles agem de acordo com essas outras variáveis, que no caso é a desregulação emocional intensa. Deu para entender? Beleza, Rúbia. E aí, essa autossabotagem, esse auto-boicote, como essas condutas incompreensíveis, elas estão sendo controladas pelo quê? Então, elas estão agindo por reforçamento negativo, como são esses cortes. Então, o corte me tira a dor. Eu não tentar falar, por exemplo, pessoas com fobia social. Poxa, mas eu não ter contato social com ninguém é uma coisa prejudicial. Sim, a pessoa sabe disso. Nem sempre ela não queria ter contato social. Só que quando ela vai tentar ter esse contato social, ela sente muito desconforto. Ela sente medo, ansiedade, o coração dispara, dá sudorese. E aí ela age tentando se esquivar disso. Essas pessoas que entraram aí, elas podem ter entrado, que entraram no brilho, elas podem ter entrado por reforçamento negativo? Sim. Então, se eu estou indo fazer uma missão que é super complicada, eu estou fugindo e eu vou ter que pensar muito menos. Eu estou tendo que pensar em sobreviver ali no meio de um brilho, de um negócio que a gente nem sabe o que tem lá dentro. Então, eu não vou pensar na minha filha que morreu. Eu não vou ter que encarar meu casamento e falar com a minha mulher que ela está me traindo. Eu não vou ter que encarar que meu marido pode estar daquele jeito porque ele ficou muito mal quando eu traí ele. Eu não vou ter que ficar vendo ele passando mal, sem saber se ele vai morrer ou não. Eu não vou ficar me cortando porque eu já vou estar correndo muito perigo. Então, sim, essas pessoas podem ter entrado por reforçamento negativo também. Aí eu coloquei o efeito da consequência, o tempo de atraso de apresentação. Esse tipo de variável fica muito clara para fumantes. Então, assim, quando eu fumo, ou o abuso de outras drogas, quando eu fumo, na hora, aquilo é prazeroso. Quanto tempo vai levar para eu ter alguma doença relacionada a isso? Então, mesmo que, por exemplo, eu possa ter um câncer depois, e a punição ter uma magnitude muito maior do que o prazer que eu tenho agora, que é menor do que eu ter um câncer depois, como o prazer está muito mais perto temporalmente do ato de fumar, é como se eu ficasse muito menos sensível à punição que vai vir depois. Deu para entender essa parte, gente? Qualquer coisa vocês falam que eu volto, tá? E aí, outras coisas. Intolerância à estimulação aversiva, mesmo que implique em ganho de maior magnitude no futuro. Por exemplo, fazer exercício físico. Fazer exercício físico na hora, é muito ruim, dói. Quando você começa, dói muito. Eu vou ter um ganho de maior magnitude no futuro? Vou. Só que às vezes essa estimulação aversiva, se eu não fui treinado para saber lidar com estímulos aversivos, isso vai me incomodar muito, porque eu não consigo me manter ali. Vale para fobia social também. A estimulação aversiva de eu estar com medo, estar com ansiedade, é muito ruim. Eu não vou tentar falar com alguém. Porque eu não sei lidar com isso. Em terapia, você vai tentar técnicas de relaxamento para ir fazendo essa desensibilização e ajudar a pessoa a conseguir ir falando com as pessoas aos pouquinhos. Só dela estar ali falando comigo já é uma desensibilização, ainda que seja um ambiente bem diferenciado. A ausência de repertórios alternativos. Aí eu coloquei que é a compulsão de repetição na psicanálise, né? Por exemplo, o Kane, ele podia ter conversado com a mulher dele, mas ele não tinha esse repertório, ele não sabia como fazer isso.
e aí ele se meteu em uma missão suicida. Isso, claro, tem outros ganhos também apresentados. Ele provavelmente foi elogiado por isso. Nossa, como você é corajoso, as meninas, como vocês são corajosas. Você tem a chance da missão dar certo e aí você vai ser reconhecido para sempre. Então, apesar da gente não reconhecer a pulsão de morte, não ter essa explicação, a gente tem explicações para isso também na terapia comportamental. E aí, eu coloquei esquiva experiencial, então, quando a gente tem uma experiência muito ruim, a gente não quer fazer de novo. Autorregras disfuncionais, por exemplo, eu vou correr um pouquinho para dar tempo para a gente terminar certinho, tá? Então, esquiva experiencial. Em um exemplo um pouquinho mais palpável, quando você bebe alguma coisa e passa mal. Então, sei lá, passou mal com corote azul. Você não quer mais ver aquilo na sua frente. E a gente faz isso para outras coisas da vida também. Então, nossa, eu fui em tal lugar e eu me senti mal, fui maltratada, aconteceu tal coisa, eu não vou mais em tal lugar. Eu tentei falar com alguém e foi horrível. E quando a gente dá essas orientações enquanto psicólogo, às vezes a gente tem que rezar para as contingências, gente, porque já imaginou um cliente com fobia social e ele vai tentar falar com alguém e essa pessoa é extremamente desagradável com ele? Ela está punindo um repertório que você passou um tempão treinando. E aí, às vezes, essa pessoa vai se esquivar mais ainda. Então, tá, isso pode acontecer. E é importante você avisar isso para o seu cliente. Vão ter pessoas. E pode acontecer. Porque senão ele vai perder completamente a confiança em você também, e aí vai ser um problema para o processo. E aí, aqui eu coloquei sobre a ACT. A ACT, ela trabalha muito com você viver de acordo com seus valores, mesmo que isso te leve a ter um mal-estar às vezes. Então, ela fala de tolerância ao mal-estar. Porque a verdade é que na vida está implicado o sofrimento também. A gente vai sofrer. E para a gente ter acesso aos reforçadores positivos, para a gente ter acesso às coisas boas, a gente tem que passar por coisas ruins. Por exemplo, sei lá, você quer namorar. O primeiro cara que você vai sair vai ser legal? Ele vai ser bacana? Ou você pode simplesmente se ferrar? Mas aí você vai parar? Você não vai sair com mais ninguém. Então, é isso. Às vezes você tem que aceitar que tá lá, existe a possibilidade, você vai ficar mal, tudo bem ficar mal. Tem uma metáfora que eles falam, é do Joy Boon, se eu não me engano o nome da metáfora. E aí ele fala sobre você dar uma festa. Então, você dá uma festa para sua vizinhança. E aí você convida e coloca vários cartazes para todo mundo ir, e aparece aquela pessoa desagradável que você não gosta. Lá eles falam de um termo que eu não acho muito legal, eles colocam como uma pessoa que mora na rua, que está fedida, e eu acho bem merda a metáfora, desculpa o palavrão, gente. Mas, enfim, pensa uma pessoa que você não gosta, que é desagradável, que fala alto, que é chata, ela vai estar na festa. Você vai ficar seguindo ela? Você vai ficar tentando controlar e fazer ela embora toda hora? Você vai perder o resto da sua festa. Você vai perder as coisas legais. E a vida também é assim. Se você for ficar tentando não sofrer e não passar raiva e não passar por situações ruins, você vai perder as coisas legais. Você vai ficar ali só tentando se esquivar. E quando você perceber, já passou. Passou 5 anos, 10 anos, 30 anos. E você não foi atrás das coisas legais, você não teve acesso a elas. E aí entra o viver de acordo com seus valores, indo atrás das coisas que são importantes para você. O autor é o Reis. Se eu não me engano, essa metáfora é o Reis. Eu tenho um livro que são vários coautores, mas eu posso mandar depois, eu mando para a Bia. Enfim, e aí, quando você vive isso, você não vai viver uma vida que vale a pena. E quando a gente não vive uma vida que vale a pena, é quando a gente acaba entrando nesses transtornos. Quer dizer, claro que tem outras chances de chegar a eles, obviamente. Mas quando a gente para pensar e pensa, nossa, eu não sei porque eu estou fazendo essa faculdade, eu não sei porque eu estou com essa pessoa, é complicado. Você vai ficar em uma
um desamparo muito grande. E aí eu coloquei uma frase da Lina que me chamou muita atenção também sobre isso. E ela fala, o cara que está interrogando ela depois pergunta, todas as outras morreram, por que você voltou? E ela fala, porque eu tinha algo pelo que voltar. E a gente tem que ter algo pelo que viver, gente. A gente tem que saber pelo que a gente está vivendo. É primordial para a gente viver bem. E obrigada, Bia. E aí, bom, tem uma parte bem importante que eu não citei, o marido dela não era. Para quem não assistiu, o plot twist, o marido dela não era o marido dela, foi um clone que o Brilho fez do marido dela. Só que esse clone também, ele não parece muito saber, tipo, eu não sou o Kane, eu sou... Ele tem muitas características dessa pessoa. E aí, no finalzinho do filme, a hora que já morreu todo mundo, a Lina tá lá no farol e ela tá lutando para manter a própria identidade. Eu acho que é algo que a gente faz muito. A gente luta para manter a nossa identidade. A gente luta para manter quem a gente é. E aí, o que eu coloquei o que sobrou do Brilho, né? Que é o clone do marido e a modificação na Lina. Ela sai viva, mas aparece, ela consegue matar o clone que o Brilho tenta fazer dela e queima tudo, o Brilho pega fogo e eles sobrevivem uma partezinha nela também. E aí no filme, é tipo para conseguir se manter vivo, sabe? Essa tendência de ser vivo a tentar se manter. Mas eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente falou lá no começo, o que a gente deixa depois que a gente vai embora. E a gente deixa a modificação que a gente faz nas outras pessoas, a modificação que a gente faz no ambiente, e considerando essas outras pessoas enquanto ambiente também. Gente, era isso que eu tinha para falar. Agora, se vocês quiserem colocar alguma coisa, por favor, perguntar alguma coisa, se eu souber responder, vou ficar muito feliz de responder. Eu coloquei o meu Instagram, eu coloquei o Instagram do projeto também, tá? Sigam a gente lá. Tem vídeos de vários psicólogos e profissionais de outras áreas também. Oi, gente. Não tem nenhuma pergunta, gente? Gente, na verdade, eu queria agradecer, porque eu achei muito pertinente o tema. Eu acho que o tema tinha tudo para ir para um lado negativo, mas você conseguiu trazer bastante esse lado positivo e também no sentido e mostrando muito sobre a análise do comportamento, né? Sobre o lado científico disso. Então, nossa, eu tenho que te dar muito parabéns, porque eu achei muito boa e você trouxe reflexões muito pertinentes e saiu do óbvio, assim. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Como a gente estava comentando no começo, olha que só estava eu e a Elisa aqui praticamente, eu tinha assistido o filme antes, mas eu assisti com um olho muito diferente dessa vez. Isso é muito legal, né? Como a gente se modifica ao longo dos anos interfere no jeito que a gente vê as coisas, como a intenção que a gente tem em olhar alguma coisa, igual dessa vez eu assisti com mais cuidado, modifica o jeito que a gente vê. Eu acho isso muito bacana. Eu tentei trazer um pouquinho de positividade, gente, porque o momento já tá tão ruim, né? Tão complicado. A gente tá tendo que usar tanta aceitação que não tá fácil. Análise de comportamento, se vocês não entenderam alguma coisa, por favor, pode perguntar, não tem problema algum. Mesmo na primeira assistida, com certeza, Uber. Tem muita gente que foi a primeira vez que assistiu? Alguém assistiu? Gente, eu vou fechar a apresentação aqui para eu ver vocês um pouquinho. Espera aí. Pronto. Mas eu falo isso porque, como eu sabia que ia ser feita uma discussão, mesmo sendo a primeira vez que eu assisti,
eu já fui com um olhar menos, vamos ver o que esse negócio brilhando tá acontecendo, e mais para análise. Então, a primeira cena que ela aparece, ela tava em luto já, então já meio que, digamos assim, enviesa toda a minha análise depois. Com certeza. Porque até A gente é muito... Pode falar, desculpa. Não, porque até durante todo o filme, mesmo quando ele volta, tipo, dá pra perceber que ela não superou. Ela nem concluiu o luto, mas nem voltou em não tá de luto. Tá tenso o tempo todo. Sim. E o luto é um processo muito complicado mesmo, né, gente? É um processo longo e que tem que ter muita aceitação da nossa parte, porque ele vai doer. Quando você perde alguém, vai doer muito. E essa pessoa não vai voltar, mas o que de bom que ficou dela, né? Mas é um processo muito difícil. Mas eu reforço o que a Bianca falou, tipo, análise maravilhosa com as relações do momento atual, todas as perspectivas, analisando a função de cada personagem, porque às vezes tem personagem que você fica, por que você tava aí? Se você morreu, tipo, em 10 minutos, não. Tem tudo um porquê, né? E ainda mais como esse filme não tem uma linearidade muito adequada. Sim. Até mesmo quando o Cass está falando, parece que ele está falando com o interlocutor que está vendo a câmera, que no caso seria ela, mas na verdade ele está falando com o clone ao mesmo tempo. Sim. É confuso, mas dá cada vez mais substrato para essa análise mais além da superfície. Esses filmes que não deixam as coisas muito claras, né? A gente consegue viajar um pouco mais neles, geralmente. Mas que legal que você conseguiu ter essa visão já na primeira vez, porque você estava buscando outras coisas e tal. Mas muito obrigada a todos os envolvidos, a Lorena e a todo mundo que organizou aí, pessoal. Vou concluir minha fala. Obrigada, Rubia. Eu vi duas coisas também que eu achei interessante. Falando no luto, a Lina, eu via muito na Lina que ela foi para lá por causa do remorso, né? Que realmente é uma coisa que dói muito, né? Porque é uma pessoa que partiu e você não vai ter aquele momento para você recuperar algo com ela. E eu vejo isso de uma forma que dói muito. E a pessoa está se automutilando, né? Com essa dor. Sim. Uma outra coisa que eu vi também, quando ela chega no farol, eu vejo aquele farol como um corpo. E daí tem um buraco. E eu vejo que quando ela entra, ela tá entrando, tipo, no subconsciente dela. Que é um lugar obscuro, ela encontra lá também a psicóloga, fala algumas coisas para ela, mas depois ela dá de cara com um brilho. E ela tenta, quando ela dá de cara com um brilho, ela tenta fugir de lá na hora. E esse brilho seria na hora que você fala que tá lutando com a identidade, ela deu de cara com ela lá. E ela tava lutando com ela. E ela quis fugir. É uma interpretação também, né? Dá pra... Porque a gente lidar com a gente mesmo, às vezes, é muito difícil. Nós somos os nossos maiores críticos, geralmente. E isso de ter que olhar para você... Gente, já não tá como é difícil pra gente ficar parado sem fazer nada? Sem celular, sem livro, sem cutucar a unha, sem fazer nada. Para e... Igual meditação, para e fica parado, concentra em você. No que você está sentindo agora, em você, lida com você. A gente nunca faz isso. A gente se esquiva disso ao máximo. E talvez isso seja esse buraquinho, sabe? Que ela entrou. Sim, estamos em constante mudança, com certeza. Eu não lembro que filósofo que um rio nunca é o mesmo. E um humano também não, gente. A gente, daqui 5 minutos, já teve alguma coisa e a gente é diferente. Aproveitando só a deixa, né? Eu até comentei esses tempos com o pessoal da Liga, que normalmente na pesquisa científica a gente tem muito hábito de mensurar as coisas. Então,
a gente quer mensurar se o paciente ele é depressivo, qual o grau de depressão de um paciente, a gente usa o manual diagnóstico. Se o paciente ele é ansioso, a gente usa critérios fisiológicos, né? E eu escutei a fala de um psiquiatra agora em um curso que eu vi, que ele fala assim que a gente aprende muito pela dor, e que ele, como psiquiatra, ele queria fazer uma pesquisa com o cunho de entender como que as pessoas que antes julgavam, tipo, determinadas situações de isolamento, então, eu vou isolar esse cara porque ele é viciado em droga, porque ele é viciado em álcool. Como que eu vou mensurar isso numa pessoa que viveu isolada na pandemia? Será que ela aprendeu com a dor? Só que ele se coloca a seguinte dúvida, tipo, como que eu, como pesquisador, vou criar um instrumento para mensurar algo que, infelizmente, não é palpável, né, que é algo muito particular. E isso é muito interessante, porque coloca vários pontos de interrogação na sua cabeça que você fica, realmente, eu isolo, eu faço aquilo, eu sinto pela dor, só que é muito difícil eu entender o lado da outra pessoa, o que a outra pessoa passa. Mesmo que eu tenha uma mente aberta, uma mente dinâmica, eu sempre tenho o meu lado de julgar. As minhas experiências particulares sempre me dão um viés de julgamento. E eu achei, fascinante. Eu até conversei com a Elisa, porque eu queria descobrir como mensurar isso numa pessoa. Porque eu achei, incrível. É subjetivo e é sensacional, porque daria uma história, né? Você pensar como que uma situação tão crítica, apesar de todo o lado negativo, apesar de todos os estereótipos, como que ela conseguiria moldar uma opinião já pré-estabelecida há anos, que é essa pessoa ela tá na rua porque ela quis, ela é viciada em droga porque ela quis. E acho que é assim, totalmente seguindo essa linha de análise de comportamento que você disse durante a palestra inteira, assim, foi incrível. Isso é realmente, a gente sofre para mensurar, só da psicologia, que nem sempre é fácil criar instrumento de mensuração, gente, para publicar coisa, principalmente em processos individuais. Porque também é chato você ficar toda hora aplicando um inventário, um negócio no seu cliente, né? Ele vai encher o saco também. E essa coisa de como a gente cresce em momentos e a gente modifica o olhar. Sempre que eu penso em empatia, em lidar com um cliente novo, eu acho que muita gente fala muito, empatia é você sentir como o outro, se colocar no lugar do outro. E eu acho que isso é impossível. Não tem como, você tem uma história de vida diferente. Você passou por coisas completamente diferentes. Você e seu irmão gêmeo, vocês não vão ter passado pelas mesmas coisas, sabe? Vocês vão ter experiências diferentes. Eu acho que empatia é a gente entender que o outro tem uma história de vida diferente. Entender que ele não foi moldado pelas mesmas coisas que a gente. Entender que, para mim, por exemplo, ficar em uma situação de violência doméstica é uma coisa. Para outra pessoa com uma história de vida completamente diferente, é outra. E eu não posso querer que ela reaja como eu reagiria. E isso é muito importante a gente fazer. Para alguém começar, para mim começar a usar droga, podia estar dentro. É uma coisa. Para outra pessoa ter iniciado o uso de drogas, ela passou por outra coisa e que eu às vezes não faço ideia. E é você ir com essa tela em branco e aceitando que o outro tem outra história que eu acho que evita. E por mais que você julgue em alguns momentos, sim, até para sentimento de sofrimento, essa é muito boa. Já notou como a gente começa a julgar às vezes? E a gente faz, tipo, mas por que tá chorando por isso? Sabe? Mas isso é uma coisinha tão besta. Mas é besta para mim. É besta para mim que passei por 23 anos de tal e tal coisa. A gente finge muito que a gente acha que tem um ditado, a gente mede pela própria régua, a gente mede eu não lembro agora, gente, mas esses ditados de vó falam muita coisa nesse sentido, é que a gente não se atenta muito a eles. Mas, e é isso, sabe? A gente ter esse cuidado com o outro, de entender que ele é outra pessoa, porque a gente achar que a gente que o nosso comportamento, a nossa história de vida é padrão, e é uma irrealidade muito grande. Eu lembro de uma vez, eu estava tendo... eu não lembro a matéria, mas foi logo no primeiro ano. E aí, a gente estava falando de gravidez na adolescência. E eu lembro que o professor falou, nossa, mas
se estão levando informação, né? Se levam como usar a camisinha, como usar anticoncepcional, como... Por que que as pessoas se... Por que que algumas adolescentes, mesmo com todas essas informações, alguns, né? Porque é o homem e a mulher, ninguém engravida sozinho, e mesmo com toda essa informação, ainda continuam engravidando na adolescência, tipo, considerando que não como um método que falhou, mas como a ausência de ter usado eles mesmos. E aí ele falou uma coisa que acho que eu nunca vou esquecer, porque para mim, enquanto uma pessoa que pretendia ir para a faculdade, que tinha essa perspectiva, que morava com os meus pais tranquilamente, é uma coisa engravidar na adolescência. Quando você é criado, por exemplo, em uma casa que é muito conturbada, às vezes é até sua chance de sair daquele lugar. Porque a gente tem histórias de vida diferentes. Eu não posso olhar para uma pessoa que engravidou na adolescência e falar, nossa, mas como é que fez isso? Não, eu, Lorena, que passei por tal e tal coisa, posso pensar, nossa, mas não usar algum método contraceptivo, que cagada. Mas para a pessoa pode ter outro significado. E entender que esses significados são construídos ao longo da vida e que a vida é individual, absolutamente individual, é muito importante. Alguma pergunta para Lorena? Alguma outra coisa que vocês queiram dizer? Vocês gostaram? Com certeza. Se não gostou de alguma coisa, pode falar, tá, gente? Eu melhoro para as próximas. Ai, que bom. Imagina, foi uma honra para mim estar aqui. Obrigada pelo convite. Sempre que eu puder ajudar em alguma coisa, podem conversar, falar. Se eu puder fazer alguma coisa, pode contar comigo. Eu não sabia da existência da Liga enquanto eu estava na faculdade. Que legal. No começo estava passando uma página no Instagram, né? Eu vou seguir vocês lá. Ela é nova também, Lorena. A gente abriu ano passado. A Liga. Né? Uhum. Então, vocês são os fundadores, praticamente. Sim. Uhum. Que legal, gente. Que iniciativa bacana. Profissionais de outras áreas tendo esse olhar, né? Porque às vezes tem tanto. Bem isso mesmo, são diferentes visões a todo momento. A gente até brinca, né? Que a gente trabalha com vários profissionais da saúde dentro da Gama, tipo, eu, farmacêutico, dentro de uma liga de saúde mental. Como que eu me enquadro nesse projeto, né? Sim. E é incrível o aprendizado que a gente vive todo dia, assim, é muito bom. E é o que pensam na saúde no SUS, por exemplo, né? Equipe multidisciplinar. Aí na faculdade fica cada um no seu quadradinho, como é que vai ser uma equipe depois? Então, certíssima, gente. Muito boa a iniciativa. A gente agradece. Então, pessoal, aproveitando, muito obrigado pela presença de todos. Lorena, você com certeza será convidada para outros eventos e se surgir alguma dúvida, ou se ficou com alguma duvidinha com vergonha e quiser mandar para a gente no direct, a gente encaminha para a Lorena, depois responde para vocês em particular e tá tudo certo. Então, gente, muito obrigado pela presença Obrigada, de todos gente. mais uma vez e boa noite. Boa noite, obrigada. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada pela presença de vocês.